As lutas do Puri-Puri contra o Raiden e do Metal Bat contra os Cyborgs finalmente tiveram seus desfechos, e além disso foi revelado quem é o verdadeiro líder dos neo-heróis e quais são seus objetivos, e também foi mostrado o Blue indo a público para falar tudo o que pensa sobre o Blast. E aí galera, tudo beleza? Eu sou Vinícius Winkler, esse é o NerdTube, hoje eu vou falar da webcomic de One Punch Man, então aproveita para dar um soco caprichado no like para garantir sua inscrição aqui no canal. No começo do capítulo 136 vemos o QG dos neo-heróis, e a torre de comando está tremendo violentamente. E depois ficamos sabendo que isso é graças ao neo-líder Raiden, que está treinando com seu traje de batalha. E lembrando que a última vez que o Raiden apareceu, ele estava prestes a começar uma luta contra o Puri-Puri, mas é só agora que é revelado o que aconteceu durante o combate dos dois. O Raiden começa a lembrar que no começo da luta ele estava com a vantagem, já que ele tem mais força física do que o Puri-Puri Prisoner. E por isso o Neo-Líder conseguia agarrar o herói da classe S e depois jogava ele com muita força contra o chão. E graças a ser mais fraco e não ter uma estratégia real para se defender, o Puri-Puri decidiu tentar uma nova estratégia para evitar os agarrões do Raiden. E a estratégia do Puri-Puri foi ficar completamente pelado e pedir para os seus colegas de cela jogarem vidrinhos com óleo no corpo dele. Pois é, por algum motivo cada prisioneiro carregava um vidrinho com óleo lubrificante dentro da roupa. Vai saber por quê, né? Mas enfim, que ao se banhar completamente em óleo lubrificante, o Puri-Puri ficou com o corpo extremamente liso. E desse modo Raiden não conseguiu mais agarrar ele, já que o herói da classe S ficou escorregadio graças ao óleo. E por isso o Raiden decidiu usar outra estratégia, que foi começar a dar tapas no Puri-Puri. O único problema é que o herói da classe S é masoquista, e conforme ele ia levando tapas na cara e por todo o corpo, ele foi se empolgando. E eventualmente o herói nem tentou mais se defender e deixou o Raiden bater nele à vontade. E galera, a cara que o Raiden faz ao ver o estilo de luta do prisioneiro é impagável. Mas enfim, que depois o Puri-Puri tenta revidar, só que a defesa do Raiden é tão sólida que ele não sofre nenhum dano. E na sequência o Neo-Líder decide usar o seu ataque mais forte contra o herói da classe S, o Canhão Gigante Pesado, que basicamente é um tapão no meio da cara. Porém, quanto mais apanha, mais feliz o Puri-Puri fica, e o herói da classe S eventualmente chega num modo de motivação infinita, e por isso o Puri-Puri não recua mais nenhum centímetro. E isso deixa o Raiden pensativo, e o Neo-Líder começa a ter dúvidas sobre a missão que ele recebeu, porque ele conclui que alguém mal intencionado não lutaria de modo tão persistente, e por isso o Raiden hesita e para de atacar. E o Neo-Líder então diz ao Puri-Puri que ele sabe reconhecer um herói de verdade quando vê um, e o Puri-Puri certamente é um herói digno de respeito, já que ele está arriscando a vida para proteger seus companheiros. E por isso o Neo-Líder diz que vai dar um voto de confiança ao herói da classe S e deixar os prisioneiros aos cuidados dele. Mas um dos neo-heróis do grupo do Raiden pergunta se eles não vão ter problemas por descumprirem uma ordem direta do comandante supremo dos neo-heróis. Mas olha só galera, o Raiden responde dizendo que seguir ordens cegamente é burrice, porque eles jamais devem abrir mão da própria inteligência e discernimento. E depois o Raiden também diz que a função deles é serem heróis em primeiro lugar. Então é o julgamento que eles tiverem durante o combate que vai dizer se a ordem recebida dos seus superiores é realmente certa ou não. E por isso Raiden vai dizer pessoalmente ao comandante dos neo-heróis que o julgamento dele durante a luta foi de que o Puri-Puri também é um herói. Mas galera, o engraçado é que essa luta aconteceu justamente porque o Puri-Puri queria impedir que seus colegas prisioneiros fossem levados pelo Raiden. Porém, todos os prisioneiros se comoveram com o discurso do Raiden e por isso eles abandonaram o Puri-Puri para seguir o Neo-Líder. Mas enfim, que após essa luta contra o Puri-Puri Prisoner, o Raiden ficou impressionado com a força da classe S. Afinal, o Puri-Puri é conhecido por ser o mais fraco da classe S, mas mesmo assim ele provou ser muito forte. E por isso Raiden começou a sentir dúvidas sobre a sua força e decidiu começar a usar o seu traje de batalha desse momento em diante. E depois vemos o Raiden olhando para o Brilho Negro, que é infinitamente mais forte do que o Puri-Puri. E então ele fica pensando o que diabos precisou acontecer para quebrar o espírito do poderoso Brilho Negro, de modo que ele desistiu de ser um herói. E isso confirma que se o Brilho Negro tivesse empurrado de volta durante aquela medição de força dos dois na apresentação dos Neo-Líderes, o Raiden teria tido seus ossos completamente esmagados. Pois é, por mais fortes que os Neo-Líderes sejam, eles não se comparam com a elite da classe S. Mas depois vemos o Raiden dizendo que ele não vai permitir que algo abale o espírito dele igual abalou o Brilho Negro. Afinal, o Raiden nunca foi derrotado, e agora, com o traje de batalha, ele sente que está pronto para qualquer coisa.
E na cena final do capítulo 136 vemos os ciborgues Erymin e Destro. Lembrando que na última vez que os dois apareceram, eles estavam prestes a lutar contra o Metal Bat. E a gente fica sabendo que já se passaram 48 horas desde a luta entre eles e que de alguma forma o Metal Bat acabou sendo derrotado. E que agora eles estão preparando uma cirurgia para transformar o ex-herói da classe S em um ciborgue também. E avançando para o capítulo 137, vemos o Metal Bat, que está completamente imobilizado com várias correntes. E quando o Erymin e o Destro chegam até ele, o ex-herói da classe S começa a gritar, dizendo que ele já sacou o que está acontecendo ali. E na verdade, os dois seguranças são vilões e estão forçando as pessoas a serem ciborgificadas contra a vontade delas. E palmas pro Metal Bat, que só levou 48 horas acorrentado para chegar nessa conclusão. E na sequência o Erymin começa a falar com o Metal Bat e diz que seria mais corajoso da parte dele simplesmente admitir a derrota e ficar quieto. Mas o Metal Bat diz que ele nunca foi derrotado para começo de conversa. E então vemos um flashback que mostra como foi a luta do Metal Bat contra os ciborgues. E vemos que quando o ex-herói da classe S decidiu começar a contra-atacar, quem enfrentou ele foi o Destro. E enquanto o Metal Bat e o Destro lutavam, os outros 3 ciborgues ficaram somente assistindo a luta. E conforme a luta foi avançando, ficou bem claro que os ciborgues são inimigos de nível dragão. Afinal, o Destro aguentou várias tacadas do Metal Bat com o espírito de batalha fervendo, e os danos que o ciborgue recebeu foram mínimos. E quando o Destro encontrou uma abertura na defesa do Metal Bat, ele contra-atacou com a sua técnica do Tornado Faiscante. Porém, o Metal Bat ficou mais forte ainda, afinal, quanto mais ferido ele está, maior fica a sua força. E desse modo, o Metal Bat conseguiu acertar uma tacada com força total na cabeça do Destro, que foi jogado violentamente contra o chão. O único problema foi que o taco que o Metal Bat recebeu de presente quando se tornou um Neo Líder e que supostamente era mais forte que o antigo taco dele acabou quebrando. E desse modo o ex-herói da classe S não pôde continuar espancando o Destro. E para piorar, ele foi atingido pelas costas por vários dardos tranquilizantes disparados pelo Erymin. E quando o Metal Bat começou a ficar grog, o Erymin disse para ninguém mais atacar ele, pois senão o herói ia ficar ainda mais forte. E foi assim que os ciborgues conseguiram prender o poderoso herói, primeiro dando um taco fraco para ele e depois tranquilizando ele no meio da luta. Enfim, que voltando ao tempo atual da história, vemos o Metal Bat sendo escoltado pelos dois até a sala de cirurgia, onde ele vai ser transformado em um ciborgue. Mas pro azar dos ciborgues, quando eles estão a caminho da sala de cirurgia, o Blue acaba cruzando o caminho deles. E o Neo Líder pergunta por que diabos o Metal Bat está ferido e acorrentado. E o Metal Bat avisa o Blue que ele precisa ser cuidadoso, porque os ciborgues são maus e extremamente perigosos. E ao escutar isso, o Blue se coloca em posição de combate. Só que antes do filho do Blast partir para cima dos ciborgues, eles são interrompidos pela chegada de mais algumas pessoas. E uma dessas pessoas é o comandante supremo dos Neo-Heróis. E os outros 4 são ciborgues enormes que agem como seus guarda-costas. Enfim, que o comandante dos Neo-Heróis se chama Sr. Fuzzy. E ficamos sabendo que foi ele quem procurou o Blue e deu a ideia de criar os Neo-Heróis. E depois é revelado que o Fuzzy é neto da Madame Shibabel, a vidente que previu a grande catástrofe que vai acontecer no planeta em menos de 6 meses. E o Fuzzy supostamente herdou a habilidade de prever o futuro que a sua avó possuía, e o objetivo dele é se tornar o líder supremo do novo mundo que vai ser criado pelos Neo-Heróis. Enfim, que o Sr. Fuzzy se dirige ao Metal Bat com educação e pede desculpas, explicando que ele não deu permissão ao Erymin e ao Destro para que eles transformassem ele em um ciborgue. E o Fuzzy então explica que ele só permite a ciborgificação das pessoas em 3 condições específicas. Primeiro, como último recurso para salvar a vida de alguém, como foi o caso do Zydats e do Infalcinave. Segundo, para controlar indivíduos com pensamentos perigosos e que podem colocar a segurança de outros em risco, que foi o que tentaram fazer com os prisioneiros colegas do Puri-Puri e também com o Garou. E terceiro, para tornar alguém mais forte para que possa exercer suas atividades de herói com maior eficácia, desde que seja com o consentimento da pessoa. E essa provavelmente é a regra que eles vão usar para justificar a ciborgificação em massa de todos os Neo-Heróis. Enfim, que o Fuzzy diz que o Erymin e o Destro cometeram um erro ao interpretar as regras, e por isso ele pede desculpas. Mas o Fuzzy em seguida fala que ele não está totalmente certo a respeito da lealdade do Metal Bat. Afinal, ele era um herói da associação até recentemente, e o fato dele ter saído por aí investigando levantou suspeitas sobre a sua lealdade. E por isso o Fuzzy avisa que o Metal Bat não vai mais poder sair do QG dos Neo-Heróis até eles concluírem a investigação sobre ele. Mas ele pode ficar tranquilo, porque ele não será mais incomodado por ninguém. E ao ouvir isso, o Metal Bat diz que ele não é espião coisa nenhuma, mas ele concorda em não sair da Torre dos Neo-Heróis enquanto a investigação não for concluída. Porém, ele diz que também vai continuar investigando até descobrir o que é que tá rolando ali.
e na sequência o Metal Bat arrebenta todas as correntes com facilidade. E depois ele caminha em direção ao Sr. Fuzzy, e imediatamente todos os 6 ciborgues se colocam no caminho dele. E o Metal Bat manda eles saírem da frente, e depois passa dizendo que é melhor eles se comportarem caso não queiram que as coisas acabem ficando feias. Caralho, o maluco é brabo. E na cena seguinte vemos o Sr. Fuzzy conversando com o diretor McCoy, e ficamos sabendo que o McCoy deu informações detalhadas sobre o modo de lutar do Metal Bat ao Sr. Fuzzy. E foi desse modo que os ciborgues sabiam que a forma de vencer o Metal Bat era disparando tranquilizantes nele e depois deixando ele parado sem nenhum tipo de estímulo. E o Sr. Fuzzy diz ao McCoy que se ele continuar dando informações úteis ele vai ser promovido e se tornar o segundo no comando dos Neo-Heróis futuramente. E galera, agora que o Sr. Fuzzy finalmente apareceu na história, é hora de falar sobre o que pode mudar graças a isso. Primeiro, vale destacar que o Fuzzy é neto da Shibabawa e supostamente ele tem o mesmo poder de clarividência que ela possuía. E se isso for verdade, então certamente ele também viu o futuro catastrófico da humanidade, e pode ser por isso que ele está tentando criar um exército de ciborgues de combate, para poder lutar contra o God e impedir a destruição total do mundo. Porém, tem uma coisa muito estranha nessa visão do futuro que a Psychos, a Shibabawa e o Fuzzy tiveram. Afinal, o planeta é protegido pelo Saitama, que todo mundo sabe que é invencível. Então, como é possível que o mundo chegue a um estado apocalíptico com o Careca vivendo ali? A única explicação plausível é que o planeta vai ser invadido por milhões de inimigos ao mesmo tempo, e dessa forma o Saitama não vai poder lutar contra todos antes da humanidade ser praticamente extinta. E por isso existe a necessidade de ter um exército numeroso bastante para defender todas as cidades ao mesmo tempo. E outra coisa importante é a ligação do Fuzzy com a organização. Lembrando que a organização é uma associação formada por máquinas de combate de alto nível. E a primeira vez que essas máquinas surgiram foi ainda lá na primeira temporada do anime, quando 2 máquinas da organização apareceram para executar o Cabeça de Martelo por ele ter roubado os trajes de combate da organização. E também vale destacar que a gente sabe que a organização está por trás dos Neo-Heróis graças a 2 coisas. Primeiro, que as 2 máquinas da organização que apareceram na primeira temporada tinham deixado a gangue do Cabeça de Martelo roubar os trajes de batalha de propósito, somente para coletarem informações sobre como os trajes iriam funcionar ao serem usados por humanos. Ou seja, os trajes que a gangue do Cabeça de Martelo usou certamente eram protótipos dos trajes dos Neo-Heróis. E a segunda evidência do envolvimento da organização foi o aparecimento do Deus Máquina Espelho no dia da estreia dos Neo-Heróis. Então tá praticamente confirmado que o Fuzzy é um aliado da organização. E se for esse o caso, é mais provável que o traidor da associação não seja o Dr. Bofoy, e sim o Drive Knight. Afinal, o Bofoy não é especializado em ciborgues, e sim em drones controlados remotamente. Porém, o Drive Knight, além de ser um ciborgue, pode estar infiltrado na associação de heróis justamente para descobrir mais a respeito do Dr. Bofoy e as suas tecnologias. E além disso, tem todas as dicas que foram dadas durante o arco da Associação de Monstros, que sugeriam que o Drive Knight e o Deus Máquina G5 estavam trabalhando juntos para tentar obter uma célula do Rei Orochi. Então tudo indica que o Drive Knight realmente é um ciborgue da organização infiltrado na associação de heróis, o que tornaria ele um aliado do Sr. Fuzzy, que é o representante da organização dentro dos Neo-Heróis. Mas enfim, que voltando para a história, na cena final do capítulo 137 vemos o Blue sentado no topo de um prédio enquanto olha para o QG dos Neo-Heróis e pensa em uma forma de terminar com as hostilidades entre a associação e os Neo-Heróis. Mas como o Blue não tem meios de entrar em contato diretamente com os diretores da associação, ele chega na conclusão de que precisa enviar a mensagem através de algum herói com grande influência. E primeiro ele considera Tatsumaki e depois o King, porém o Blue não sabe como entrar em contato com eles também. E galera, o terceiro nome que cruza a mente do Blue é o Saitama. E vale ressaltar que o Blue ainda pensa que o Saitama é uma arma secreta da associação, e por isso ele acha que o Careca recebe algum tipo de tratamento especial da diretoria. E além disso, o Blue lembra que viu o Saitama liderando um protesto, e por isso o líder acha que o Careca deve ser muito influente. Pois é, eu não tenho certeza se o Blue realmente prestou atenção sobre o que eles estavam protestando, e que o Saitama não consegue nem mesmo convencer os diretores da associação a trocarem o seu nome de herói de Careca de Capa para algo mais digno. Mas de qualquer forma, o Blue chega na conclusão de que o Saitama é a chave para ele enviar a mensagem que vai unificar o mundo dos heróis. E avançando para o capítulo 138, vemos o Blue dando uma entrevista na televisão. E nessa entrevista o Blue começa a desconstruir a imagem mística do Blast, dizendo que seu pai cansou de ser um herói e decidiu se aposentar. O Blue diz que seu pai nunca realmente quis ser um herói, e por isso ele nunca permitiu que tirassem fotos ou filmassem ele, para que ele pudesse abandonar a carreira de herói e viver no anonimato sem ser incomodado quando quisesse.
E de acordo com o Blue, é isso que o seu pai está fazendo nos últimos anos. Afinal, pro Blast é mais importante ter sossego do que salvar a vida das pessoas. Depois o Blue ainda diz que ele tentou convencer o Blast a voltar a agir como herói e salvar as pessoas, mas não teve sucesso. E por fim, o Blue fala que ele próprio usa o Blast como um exemplo a não ser seguido. E diferente do seu pai, ele quer se tornar um herói sempre presente e confiável. Porém, quando o Blue é questionado se o Blast pode estar em alguma missão secreta ou até mesmo com algum problema de saúde, o Blue simplesmente desconversa, dizendo que perguntas desse tipo devem ser feitas diretamente à Associação de Heróis. E para encerrar a entrevista, o Blue diz que os neo-heróis criaram trajes de batalha poderosos e que em breve esses trajes serão distribuídos para toda a população, para que desse modo todos possam se defender e os monstros nunca mais sejam temidos. Pois é, a intenção do Blue em relação aos trajes é muito nobre, porém a gente sabe que os trajes provavelmente são uma armadilha, já que eles podem deixar as pessoas imóveis e dessa forma todos que estiverem usando os trajes não vão ter como escapar das máquinas da organização e serão facilmente transformados em ciborgues. Enfim, que na sequência vemos que 3 heróis de rank baixo da associação estão frente a frente com um monstro de nível dragão. Mas de repente o Blue aparece voando com umas asas a jato e com um golpe só o Neo Líder mata o monstro de nível dragão. E lembrando que o Blue levou um sufoco da Enguia Dragão no dia da estreia dos Neo-Heróis, mas agora ele venceu com tanta facilidade que chega a ser estranho. Ou seja, essa vitória fácil certamente foi graças aos monstros estarem sendo controlados por microchips e sendo enfraquecidos no momento em que enfrentam os Neo-Heróis. Enfim, que após matar o monstro de nível dragão, o Blue se aproxima dos 3 heróis de nível baixo. E para tentar parecer legal, o Blue dá um sabre de luz de presente para um deles, e depois o Neo Líder pergunta se eles por acaso sabem algo a respeito do Saitama. Porém, nenhum desses heróis conhece o Careca. Mas para sorte do Blue, tinha um outro herói perto que escutou ele falar o nome do Saitama e por isso se aproximou. E esse herói é o Forte, ex-vizinho e atual puxa-saco número 1 do Careca de Capa. E o Blue então pergunta se o Forte pode arranjar um encontro com o Saitama, pois ele precisa ter uma conversa importantíssima com o Careca. Mas o Forte já conhece bem o Saitama e sabe que ele não é capaz de ter uma conversa séria com ninguém, já que ele fica entediado e perde o interesse muito facilmente. E por isso o Forte se oferece para escutar a mensagem do Blue e depois repassar ela para o Saitama de uma forma resumida e compreensível. E então o Blue diz ao Forte que ele quer unificar a liderança de todos os heróis. Ou seja, colocar tanto os heróis da associação quanto os neo-heróis sob um único comando. E o Blue não chega a dizer explicitamente, mas fica bem evidente que ele quer se tornar o líder de todos os heróis do mundo. E ele quer a opinião e a influência do Saitama para conseguir isso. Mas após escutar o que o Blue tinha para dizer, o Forte responde que o Saitama, por mais poderoso que seja, é apenas um herói por diversão e não tem nenhum interesse em qualquer tipo de liderança. E o Forte já aproveita para dar uma alfinetada no Blue, dizendo que o Blue também não leva jeito para ser líder, já que ele é muito jovem, muito sério, muito ingênuo e não tem carisma suficiente para atrair as pessoas. Afinal, o objetivo do Blue é conseguir convencer as pessoas a arriscarem suas próprias vidas em um trabalho de herói. Mas ao invés de servir como uma inspiração, alguém que todos queiram ter como ídolo e seguir os passos, tanto o Blue quanto os outros neo-líderes demonstram apenas força bruta, mas não se sabe absolutamente nada sobre a personalidade ou a índole de nenhum deles, e por isso a impressão que passa é que os neo-heróis são como peças facilmente substituíveis. Afinal, basta colocar um traje de batalha e sair por aí em grandes grupos para vencer os inimigos. Não existe pré-requisito nenhum, qualquer um pode entrar, e o mesmo vale para os neo-líderes, apenas em uma escala maior, mas todos são facilmente substituíveis. E por fim, o Forte ainda dá mais uma provocada no Blue, dizendo que se ele quer algum conselho sobre liderança, ele deveria ir pedir ao pai dele. E galera, o Blue claramente tem um problema muito sério com o Blast, porque ele fica com tanta raiva que chega a quebrar o chão. E ao ver isso, o Forte percebe que é melhor parar de provocar o Blue, e por isso ele termina a conversa dizendo que vai falar pro Saitama que tem um jovem rapaz querendo um conselho dele. Pois é, tem gente que não tem medo de morrer mesmo, né? Enfim, que na cena seguinte vemos o neo-líder Ryumon, que está dando uma entrevista para um jornal. E ele fala sobre a relutância de vários heróis da associação em se juntarem aos neo-heróis. O Ryumon diz que os dias de arriscar a vida para realizar a justiça acabaram, porque os trajes de batalha protegem a vida dos neo-heróis. E por isso, todos os heróis da associação deveriam migrar para os neo-heróis para receberem trajes de batalha antes que seja tarde. Afinal, um herói morto não pode salvar ninguém. E o Ryumon encerra a entrevista dizendo que infelizmente os heróis só vão perceber isso quando alguém influente acabar morrendo por não estar com um traje de batalha. E na cena seguinte vemos um monstro de nível demônio que está sendo confrontado pelo Cavaleiro Sem Licença. E essa luta é exatamente como foi o combate dele na primeira temporada do anime contra o Rei do Mar Profundo, um herói da classe C versus um monstro de nível demônio. E então o Cavaleiro Sem Licença começa a levar uma grande surra, como já era de se esperar.
E durante esse espancamento ele começa a lembrar de uma conversa que ele teve recentemente com o Axel, um dos Neo-líderes. E nessa conversa o Axel revelou que o Cavaleiro Sem Licença foi uma fonte de inspiração para ele criar o seu grupo de justiceiros. E depois o Axel também disse que o Cavaleiro Sem Licença provou através da sua coragem que não é necessário ser um herói super poderoso para ser capaz de mudar a vida das pessoas. Porém, como os monstros estão ficando cada vez mais fortes, o destino do Cavaleiro Sem Licença é ser morto, ou se não acabar com algum dano irreversível enquanto luta contra algum monstro poderoso. E no final dessa lembrança vemos que o Cavaleiro Sem Licença recebeu um traje de batalha de presente do Axel. E voltando para a luta, vemos o capacete do Cavaleiro quebrando, mas quando ele estava prestes a ser morto, uma aura surge ao redor do corpo dele, e ficamos sabendo que o Cavaleiro Sem Licença está usando o traje de batalha que recebeu do Axel. E então o herói dá um único soco no monstro de nível demônio que tem o seu corpo explodido com o golpe do herói. Ou seja, galera, o monstro de nível demônio foi enfraquecido graças aos músculos artificiais e se tornou nível tigre, ao mesmo tempo em que o traje do cavaleiro foi ativado remotamente e deixou ele com a força de um herói de classe A, e desse modo ele venceu com um único golpe o inimigo. E é claro que o crédito da vitória dele foi totalmente para os neo-heróis e os seus trajes de batalha, e essa vitória do Cavaleiro Sem Licença, graças ao seu traje, foi amplamente divulgada pela mídia. E isso teve um efeito psicológico em todos os heróis que estavam relutantes em trocar a associação pelos neo-heróis, já que eles se sentiram inspirados e motivados para abandonar a associação e irem para os neo-heróis. Mas enfim, que após essa cena nós vemos o Forte, o Sapo das Correntes e o Borboleta DX, e eles estão comentando sobre as notícias e o fato de quase metade dos heróis da associação terem ido para os neo-heróis. E nesse momento o Forte fala que conheceu o Blue, o líder dos neo-heróis, e ele explica que ele é somente um jovem de 16 anos que almeja ser um herói de verdade igual seu pai. Porém o Blue está se fortalecendo graças aos equipamentos. E em teoria não existe problema com isso, afinal um aumento de força sempre é bem-vindo, independente de como seja. Mas o Forte explica que agora que ele conhece o Saitama e sabe como é realmente ser forte, algo dentro dele mudou, e ele não está mais interessado em tornar as coisas mais fáceis, ele quer vencer os desafios com seu próprio esforço. E o Sapo e o Borboleta concordam, dizendo que eles também não estão interessados em ganhar nada facilmente. E então os três fazem um juramento de que vão se fortalecer e virarem grandes heróis seguindo o exemplo do Saitama, ou seja, através puramente de trabalho duro. E galera, essa é uma cena importante porque contrasta com a outra vez que os três se reuniram, no mesmo lugar inclusive. E naquela ocasião o único que percebeu que os neo-heróis iam se tornar fracos graças às facilidades em excesso foi o Esperma Negro. Mas essa cena mostrou que apesar dos neo-heróis terem diminuído a quantidade de membros da associação, na verdade a associação de heróis ficou mais forte. Afinal, os heróis que decidiram ficar têm a determinação para enfrentar qualquer desafio, e desse modo eles vão acabar se fortalecendo e se tornarão heróis de alto nível futuramente. Enfim, que na cena seguinte vemos o Sr. McCoy caminhando na rua quando ele é abordado por um ex-colega de trabalho, que foi um diretor da associação de heróis junto dele. E esse ex-colega tenta puxar conversa, mas o McCoy inventa uma desculpa para não falar com ele e sai correndo igual um maluco. Isso porque ele está com medo de dizer qualquer coisa comprometedora e o Sr. Fuzzy transformar ele num ciborgue escravo como punição. E na cena final do capítulo nós vemos o Homem-Zumbi, que está sendo levado até o limite entre a vida e a morte já faz vários dias como parte do treinamento para remover o limitador do seu corpo. E a gente vê que o zumbizão está psicologicamente abalado graças ao treinamento extremo. Então realmente existe uma chance de ele conseguir romper o seu limitador no fim das contas. Afinal, para remover o limitador é necessário sobrecarregar tanto o corpo quanto a mente por vários dias sem parar. Mas enfim, que quando o Dr. Genos percebe que o Homem-Zumbi está pronto para dar o próximo passo no treinamento, ele libera um clone do Azura Kabuto na sala onde o zumbizão está. E galera, essa luta já aconteceu num dos audiobooks e o Homem-Zumbi acabou levando uma semana inteira para vencer o inimigo, que é um dos mais poderosos monstros de nível dragão que já apareceu. Porém, se o Homem-Zumbi realmente conseguiu remover uma parte do seu limitador, a luta vai ser muito mais rápida, e talvez até vejamos o zumbizão vencendo o monstro de nível dragão em poucos minutos. Mas enfim galera, por esse vídeo é isso. Se você gostou, deixa seu like para fortalecer o canal, se inscreva para ser notificado quando tiver vídeos novos por aqui e também considere se tornar um membro apoiador do canal, que isso vai me ajudar demais. É isso aí nerd, até o próximo vídeo, valeu, fui!